Mas, ó, a gente tem que falar também de Paulistão, de Santos, hein? Flamengo acerta com o goleiro Santos do Atlético Paranaense. O goleiro Santos teve a vontade do goleiro Santos, fez muita diferença na negociação, porque o Petralha, inclusive, queria negociar melhor a venda do Santos, só que pro presidente do Atlético Paranaense ele deixou claro desde o começo. Faz muita diferença a vontade do jogador. Então, a gente já vai falar sobre essa situação aí, Santos e Flamengo, porque tá acordado, tá fechado. Santos, goleiro do Atlético Paranaense, acerta com o Flamengo. Foi uma novela, foi uma negociação aí que durou mais ou menos, até mais do que um mês, se eu não me engano, para o Santos fechar com o Flamengo. A vontade do goleiro interferiu muito na negociação, porque o Petralha, a gente conhece, é um dirigente que dificulta a negociação, que não gosta de ceder em valores. Houve ali um consenso, começou com 3,5 milhões de euros, foi para 2,5 milhões de euros um pedido do Flamengo, aí tá ali 3 milhões de euros. A vontade do Santos interferiu muito. Agora, duas perguntas. O Santos é o goleiro ideal para esse Flamengo, porque o Santos não tá na sua melhor fase, mas ele é muito mais goleiro hoje do que Diego Alves e do que o Hugo, que é o goleiro titular do Flamengo no momento, que inclusive para mim não foi bem nesse último jogo contra o Fluminense, o primeiro jogo da final, mais uma vez, ou não é ainda aquele goleiro que você espera para o Flamengo com o peso que tem hoje? E outra, detalhes dessa negociação para passar aí para as pessoas. Voltamos, hein? Voltamos à Rádio Jovem Pan, multiplataformas. Então, Mauro César vai falar tudo agora sobre o acerto do goleiro Santos com o Flamengo. Pois é, até alguns dias você até tocou no assunto, me perguntou, até falei para você que estava bem distante, né? Estava mesmo, né? Entre o Flamengo, o Atlético, o Petralha, os dirigentes. E o que aconteceu foi que a atuação do Hugo no Fla-Flu foi o que reativou essas conversas, né? Porque o Hugo está recebendo várias oportunidades, o Diego Alves está claramente fora dos planos do técnico Paulo Souza, e eu acho que automaticamente está fora dos planos do Flamengo, né? Que renovou o contrato, mas parece não contar com um jogador que quando entrou em campo nesse ano foi mal, em 2 partidas, muito mal. E o que aconteceu? Ficou muito claro na quarta-feira que não foram os chutes indefensáveis, né? O Hugo poderia ter defendido pelo menos uma daquelas 2 bolas, a primeira acho que especialmente. Então a conclusão, até eu falei já sobre isso, se você tem um goleiro espetacular, ótimo, excelente, ele pega essas bolas difíceis. Um goleiro comum aceita, toma esses gols. Hoje o Hugo é um goleiro comum. Se ele vai ser um goleiraço no futuro porque ele é alto, forte, não sei o que, é outra história. Hoje ele não é. E aí, diante disso, eles aceleraram, retomaram as conversas e conseguiram chegar a um acordo. O Atlético cedeu um pouco. O Flamengo também subiu um pouquinho mais a proposta. O jogador, de fato, fez muita força para deixar o clube. Talvez seja a sua última oportunidade, né, de sair do Atlético para um clube com mais torcida, com mais mídia, com mais projeção. E foi contratado. Mas eu tenho muitas dúvidas, porque o Santos já não vive seu melhor momento há algum tempo, né? A melhor fase dele foi até 2019, 2020. Já tem um tempo que ele não está numa fase tão boa. Então, me parece uma contratação feita muito mais no impulso, por conta de uma insegurança passada pelos goleiros que estão no elenco, do que algo mais planejado, pensado, e acho que acaba envolvendo um risco. Amanhã, se esse cara joga e vai mal, aí vão começar a questionar mais e mais as contratações. O Flamengo está muito confuso, muito perdido, é um momento muito, muito estranho no clube. Fechou em quanto o valor, Maurão? Eles queriam no Atlético lá 3,5 milhões, ficou um pouco abaixo de 3 milhões, segundo informação até do GE, do site GE, abaixo de 3 milhões de euros. Ou seja, cada um cedeu um pouquinho. O Flamengo tinha oferecido 2 e pouco, 2,5. Tinha uma diferença de perto de 1 milhão de euros. Os dois cederam um pouco, chegaram num consenso. Em parcelas ou parcela, certamente parcelada. Incrível como o Atlético Paranaense todo ano vende. Todo ano ele vende 2, 3 jogadores, né? E é uma venda muito boa para o Atlético Paranaense. Nos últimos anos, 32 anos. Pablo, Bruno Guimarães, Rony, Renan Lodge, até o Léo Pereira. Que é o grande artista da bola. Renan Lodge, Léo Pereira. Léo Pereira. Não, artista da bola. Léo Pereira. Ele faz malabarismo com a bola, só que ele cai. A bola fica ali e ele cai. 32 anos. Não, eles vendem por um valor ali de cerca de 17 milhões de reais. E agora ainda tem um Abdi na lateral esquerda também, que é o próximo da hora. Um jogador de 32 anos. É uma venda super positiva. Sabe que essas muitas negociações, elas também geram muito questionamento de torcedores do Atlético, porque o Atlético, ele sobe de patamar,
Aí vende todo mundo, aí vai remontar o time, fica mais fraco, leva mais tempo, consegue refazer o time. Mas se você for analisar, antes desse período de conquistas agora, 2 Sul-Americanas, uma Copa do Brasil, um vice da Copa do Brasil, o Atlético ficou de 2001 a 2018 sem ganhar nenhum título de âmbito nacional. Então ele foi campeão brasileiro, agora é campeão brasileiro, ele subiu. Né? Chegou a ser rebaixado, voltou. Então foi um hiato muito grande. E tem muito torcedor do Atlético que também, cara, nós vamos ser grandes? Então por que a gente vende todo mundo? Ou se vende, por que não reinveste no elenco? Vendeu o Santos, vamos contratar um outro goleiro, um centroavante, um ponta direita, um lateral, um zagueiro. Não, é sempre pegando jogador na rebarba, jogador que está em baixa e tentando reciclar. Alguns dão certo, outros não. O último ano foi campeão da Sul-Americana, mas quase cai no brasileiro, hein? Correu riscos, né? Correu risco. Então é aquela coisa, o Atlético continua sendo sempre um time que não tem dívidas, é super estruturado, tem estádio, tem CT, tem tudo, mas ele de fato ele fica sempre como um médio, ele não briga no mercado, ele vende todos os seus jogadores. Eu acho que esse questionamento que fica muito no âmbito do Paraná, porque a torcida do Atlético está muito concentrada em Curitiba, é interessante, porque se você quer crescer de fato, tem uma hora que você não vai vender todo mundo, eu só vendo para a Europa, eu não vou vender para time brasileiro, eu vou brigar com os caras aqui, eu vou brigar pelo título nacional. Então esse é um outro ponto. No caso do Santos, eu acho até que não, porque com 32 anos, a fim de sair, já estando em baixa, eu acho que foi um bom negócio para o Atlético, o Flamengo é um negócio de risco. E são 4 anos de contrato, né? Sim, isso eu acho que tudo bem, né? O goleiro pode jogar com 36 anos. Sim, mas é um contrato longo. Um contrato razoavelmente longo. A questão é ele sair bem. Ele tem que chegar e resolver. No dia que ele entrar em campo, tem que fazer defesa. Se ele fizer grande defesa e o time não tomar gol, tá resolvido. Se continuar falhando, vai tomar muita pancada. Porque vão dizer, para trazer esse aí, colocar outro veterano que tá no elenco, que é o Diego Alves. E acho que o Diego Alves vai acabar saindo.